Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mais um dia aqui, pastor Jefferson Mendes, chegando através do seu programa, o programa A Hora da Graça. Venho falar de fé, falar de vida, sempre trazendo a boa palavra do coração de Deus para abençoar o seu dia. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril. Estamos convictos que Deus está disposto a abençoar. Basta você crer, basta você confiar na palavra de Deus e Deus abrirá o seu bom tesouro para lhe abençoar. Lembrando que estamos ao vivo no canal 15.1 digital. Lembrando que a TV Nova Conexão, a RIT, a Rede Internacional de Televisão, transmite o dia todo para você palavras que trazem fé, palavras que fortalecem você. Estamos ao vivo desde as 6 da manhã. 6 da manhã você esteve com o programa Paraná na Graça, com o pastor Fernando Ferreira de Albuquerque. Você sempre pode acompanhar o Paraná na Graça tanto ao vivo aqui pela TV Nova Conexão, no canal 15.1, como também nas redes sociais do Paraná na Graça, tanto Facebook como também o YouTube. Outra coisa que você pode fazer também, sempre conosco aqui a partir das 7 da manhã, estar ligado com a gente aqui no programa Hora da Graça. Também pode estar ligado com a gente ao meio-dia no programa Tarde da Bênção, às 18 horas, programa Hora da Graça novamente. E aí, 2 cultos online especiais, 11 da noite e também às 3 da manhã. E também temos o SOS da Fé, o Show da Fé, ali também a partir das 7 da noite. Então, ligado aqui no programa, ligado aqui na TV, no canal 15.1, nas redes sociais da Igreja da Graça e IGD Pato Branco, tanto o Facebook quanto o Instagram. Ali você vai também estar conectado com a palavra, conectado com o que está acontecendo na graça de Deus, e também no canal do YouTube do pastor PR Jefferson Mendes. Nestas duas plataformas você acompanha de modo simultâneo aquilo que está acontecendo aqui na TV, aquilo que está acontecendo na igreja. Você pode acompanhar sempre ali os programas que estão sempre ao vivo sendo transmitido para você. E hoje, nessa sexta-feira, é dia especial porque é o dia que nós oramos por cura e libertação. É o dia que nós oramos para que Deus opere milagres sobre aqueles que estão passando por enfermidades, pessoas que estão passando por dificuldades ao que diz respeito à saúde, pessoas que estão sentindo-se até mesmo oprimidas, há uma opressão maligna sobre a vida delas. Eu quero orar por você. Hoje às 9, às 14, às 19h30, especialmente às 19h30. Por que especialmente? Porque às 19h30 é o momento que nós nos concentramos na igreja e ali muitas pessoas que trabalham durante o dia, que têm atividades durante o dia, reúnem-se conosco ali à noite e ali tem oração forte. Então, se você precisa e conhece alguém que está necessitando de uma oração, essa pessoa tem, ultimamente, você tem percebido que ela está meio perturbada, meio nervosa, você tem percebido que ela não tem retido aquela alegria que outrora ela tinha, talvez isso pode ser sim uma operação maligna. E nós queremos orar, nós queremos libertar esta pessoa com o poder do nome de Jesus. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A palavra de Deus é clara, como também Jesus nos ensinou que quando nós expulsássemos os demônios, em nome de Jesus, eles também obedeceriam. Então, hoje na Rua Silveira Martins, número 44, aqui no centro da cidade de Pato Branco, nós estamos esperando por você, 9 da manhã, 14 e 19h30, 9, 2 e 7h30 da noite. Venha participar com a gente, será uma bênção para você e também para nós receber você aqui na nossa igreja. Também temos os nossos cultos de cura e libertação em Francisco Beltrão com o pastor Odair. Pastor Odair, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor tem passagem livre aqui, fale como será o dia em Francisco Beltrão. Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão acompanhando essa programação abençoada, A Hora da Graça. E é exatamente como o pastor Jefferson disse, nós estaremos hoje com a imposição de mãos abençoando a vida das pessoas que comparecerem na Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu sou o pastor Odair, estou ali na cidade de Francisco Beltrão
E esse é o endereço da sua bênção. Esteja hoje conosco, ou às 9 da manhã, ou às 2 da tarde, ou às 7:30 da noite. A palavra de Deus, ela relata sobre o Jairo. Ele era chefe da sinagoga, sua filha, uma menina de 12 anos, estava com febre entre a vida e a morte, mas ele foi até Jesus crendo na imposição de mãos. Ele disse: Senhor, vem, impõe a tua mão sobre ela para que ela sare e viva. E não precisa nem concluir a história que Jesus entrou na casa, ressuscitou a menina dentre os mortos. Então, através da imposição de mãos, maravilhas aconteciam no ministério de Jesus e acontece também nos dias de hoje, porque Jesus mandou a gente impor a mão sobre os enfermos para que eles fossem curados. Então, amigo, amiga, independente do seu credo religioso, você que talvez professa a fé e você diz: eu sou católico, eu sou budista, shintoísta, judeu, muçulmano, talvez você que diz: eu sou até da Umbanda, da Quimbanda, não importa. Mas se você precisa de uma solução, de um toque de Jesus na sua vida, esteja conosco nesse endereço. Rua Porto Alegre, 1180, do bairro Alvorada, naquela rua principal que vai sentido centro de Francisco Beltrão. Passou o portal da cidade de Francisco Beltrão, à direita você já vai encontrar a igreja. E sexta-feira é dia de combate, é dia de oração forte para abençoar a sua vida, para impor as minhas mãos no alto da sua cabeça, a fim de que você seja curado, a fim de que você seja liberto e visitado por Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Para maiores informações, é só chamar no WhatsApp 419-9906-2155, é o seu ponto de encontro com a bênção. Eu aguardo você ainda hoje. Dá tempo de você receber o toque da mão de Cristo. É isso aí, pastor. Aguarde mesmo, porque a multidão vai comparecer em nome de Jesus. Eu creio que será uma bênção também em Dois Vizinhos. Meu amigo pastor Silvio, como que vai ser os cultos aí hoje em Dois Vizinhos? Fale pro povo aí em nome de Jesus. Chegou sexta-feira, hein? O mundo diz assim: sextou, vamos pra farra. Aqui, na presença do Senhor, nós dizemos assim: ó, enfim, sexta-feira, dia aonde nós chamamos o poder de Deus, onde nós guerreamos, aonde nós compramos a sua briga para nós. Pastor Jefferson, hoje é dia de milagre. E esse povo que está em casa tem que estar na igreja hoje. Justamente o que eu estou fazendo com você agora. Eu estou chamando você para estar comigo hoje, 9 horas da manhã, às 14 horas e às 19h30. Vem aqui, deixa eu impor as minhas mãos sobre a sua cabeça, respeitosamente falando, e eu tenho certeza que vai se cumprir a palavra do Senhor do Evangelho de Marcos. Eu vou colocar a mão na sua cabeça e Deus vai curar você, vai livrar você, vai libertar você, porque a Bíblia diz que Deus me ungiu com o Espírito Santo e poder para, de alguma forma, abençoar a sua vida. E a forma mais viável nessa sexta-feira é impondo as minhas mãos sobre você. Então, hoje ainda, 9 da manhã, às 14 horas e às 19h30, Rua Paraná, 1133, bem no centro-sul de Dois Vizinhos. Aguardo você para que você receba este poder sobre a sua vida e você vai sair abençoado no nome de Jesus. É isso aí, pastor Silvio, será bênção com toda certeza. Dois Vizinhos sendo abençoado, crescendo, está sendo uma bênção aí o trabalho do pastor, sua família, e eu creio que coisas melhores estão por vir. Você conhece alguém que mora em Dois Vizinhos? Você é de Dois Vizinhos? Não perca os cultos de hoje em Dois Vizinhos com o pastor Silvio de Castro, tá bom? Deixa eu falar também das campanhas que nós temos. Por exemplo, amanhã, sábado, o dia que o pastor Odair e o pastor Silvio também saem para as campanhas. Amanhã nós teremos culto às 7 da noite em Santo Antônio do Sudoeste, juntamente com o pastor Odair, 19 horas. No sábado é o encontro que nossos irmãos de Santo Antônio têm com o Senhor, com o culto ali, juntamente com o pastor Odair. Rua Jesuíno Teodorico de Andrade, número 645. Meus amigos de Santo Antônio, ajudem, trabalhem, evangelizem
juntamente com o pastor Odair, para que essa igreja cresça cada vez mais e seja uma bênção. Vamos também evangelizar ali os nossos irmãos, nossos hermanos argentinos. Estamos aí na divisa da Argentina, né? Eu creio que Deus pode fazer o impossível, pode trazer pessoas de tudo que é lado dessa região aí, de Barracão, pessoas também ali, também muito próximas ali a Santa Catarina, faz divisa com Santa Catarina, Dionísio Cerqueira, se não me engano, acho que é a cidade que faz divisa ali, venha participar com a gente. Ali estamos com a Igreja da Graça bem de frente com a rodoviária, não tem erro. E vou dizer para você, a fachada que tem na igreja é impossível você não encontrar a igreja. De frente com a rodoviária você encontra a Igreja Internacional da Graça de Deus e no sábado, às 7 da noite, 19 horas, nós temos o culto especial, tá bom? E também pastor Silvio, que vai até Salto do Lontra. Salto do Lontra também, sábado, 19 horas, na rua Pedro Paulo Coiringue, 415, ao lado da Copel. Quem conhece Salto do Lontra, tem uma subidona bem alta assim, uma rua que sobe assim, que é bem de frente com a Copel. É naquela rua mesmo que você vê a Copel de longe, bem quando você chega na cidade, na avenida principal, você vê ali aquela rua que sobe em direção à Copel. Ali também está a Igreja Internacional da Graça de Deus. Pastor Silvio, às 19 horas, se dirige, sai de Dois Vizinhos, ali pertinho, 30 quilômetros, sai de Dois Vizinhos e vai até Salto do Lontra. Amigos de Salto do Lontra, um abraço para vocês. Permitindo Deus, em breve estarei aí com vocês novamente. Outra coisa que quero falar para vocês é do nosso amigo pastor Édipo, que estará domingo próximo, ele vai para Coronel Vivida. Todos os domingos, o pastor Édipo sai às 15 horas, ele começa o culto. Sai daqui de Pato Branco, vai a Coronel, também cerca de 30 quilômetros até Coronel Vivida, e ali ele também anuncia a boa palavra de Deus. Pastor Édipo tem o culto às 15 e às 18 horas, ali na rua Brigadeiro Rocha Loures, número 156. Venha participar conosco destes cultos, essa igreja que foi tão pedida, tão desejada pelo povo. Perguntavam para nós, pastor, nós queremos a igreja aqui, então ajude-nos a evangelizar, a trabalhar para que nós venhamos unir mais pessoas e com muita alegria nós temos um ponto fixo, com um pastor fixo na cidade. Eu creio que não vai demorar para isso acontecer. Nós temos o nosso prédio já alugado para nós, com o pastor interino, 24 horas aí na cidade de Coronel Vivida. Ainda hoje não podemos, mas logo poderemos, porque Deus abriu esta porta e eu creio que essa porta é grande e eficaz. Nós só temos que derrubar os inimigos que tentam atrapalhar a obra de Deus. E nós estamos fazendo a obra. O pastor Édipo está indo lá, 15 e 18 horas, 2 cultos no domingo para abençoar você e sua casa. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos acompanhar as bênçãos do outono na tela para você. Acompanhe essa mensagem especial e eu logo volto aqui em nome de Jesus. Leitura do livro das bênçãos do outono do missionário R.R. Soares, hoje dia 26 de abril. O Senhor tem um ministério grande e nobre para você. O exame final. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Em todo o mundo, os bons colégios são rígidos e têm uma forma interessante de instruir, levando o aluno a dar o melhor de si durante a aprendizagem. Já os maus estabelecimentos de ensino possuem as normas flexíveis. Se fosse escolher a escola para seu filho, em qual dos modelos você gostaria de vê-lo formado e aprovado? No primeiro, concorda? Certamente que você se realizaria ao vê-lo ser convidado a trabalhar nas melhores empresas. Quando nos convertemos, logo aceitamos este convite de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, versículo 29. Ele não somente nos convida a ir a Ele para obtermos a cura, sermos libertos das obras malignas e recebermos o Espírito Santo, mas também
participáramos como alunos da poderosa escola onde ele estudou, a do Pai Celestial, dirigida pelo Consolador. João 8, versículo 28. Eliseu já servia ao Senhor e procurava conhecer a vontade dele. Um dia, sentiu que seria convidado pelo profeta Elias a aprender a cumprir a missão determinada para ele. Certo dia, enquanto trabalhava na fazenda de seu pai, Eliseu percebeu algo ser jogado sobre si e se emocionou. A unção do alto descera no mesmo momento. Ele olhou e viu que Elias havia lançado sua capa sobre ele. 1 Reis 19, versículo 19. O aprendiz deixou tudo e se engajou na obra. Eliseu se matriculou na escola do Espírito Santo, servindo ao homem que ensinara o necessário nos anos vindouros. De início, nada fazia, a não ser jogar a água sobre as mãos de Elias, para que ele as lavasse. Isso serviu, então, de zombaria para o rei Jorão, ao ser indagado por Josafá, rei de Judá, se não havia profeta no reino do norte. Apesar de estar com problemas, aquele monarca disse com escárnio que havia Eliseu, e o qual despejava água sobre as mãos de Elias, 2 Reis 3:11. Esse deboche de Jorão foi um sinal para Josafá, homem de Deus, mostrando que Eliseu era exatamente o homem que precisavam. Então, ele foi chamado e deu a direção certa. Bom aluno mostra a solução para as crises. Assim devemos agir nos momentos de necessidade, pois na escola do Senhor aprendemos o modo de realizar a obra divina, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Atos 20, versículo 19. Nestas mensagens, que formam um grupo de 10 estudos sobre a eleição de Eliseu, veremos o quanto é bom ser paciente, perseverante e verdadeiro servo do Senhor. Sem esses ingredientes santos, ninguém será aprovado pelo Altíssimo. Muitos têm caído à beira da estrada e a bênção deles tem sido devorada pelo diabo. Lucas 8, versículo 5. Como é triste ver alguns se desviando, pois receberam a chamada celestial e não foram adiante. Como sofrerão na eternidade. Era o início deste teste final. Estando em Gilgal, que significa círculo, e já tendo circulado por diferentes ensinamentos e provas, partiram para Betel, a casa de Deus. Estude a palavra cuidadosamente, porque um dia você será colocado diante de um teste e precisa passar com louvor. O Senhor tem um ministério grande e nobre para você. Momento de oração. Deus da nossa instrução, chegamos diante de Ti para agradecer pelas instruções da Tua palavra. Somos chamados para continuar a obra que o Teu Filho, o nosso Salvador, começou. Tu nos usarás de modo maravilhoso. Elias seria elevado aos céus, de onde nunca mais voltaria. Devemos estar preparados nos ensinos que Tu nos darás. Para continuarmos os feitos de Jesus, seremos responsabilizados pelo mau desempenho e isso jamais desejaríamos em nossas vidas. Sem Jesus, nada podemos fazer. Bom é aprender as Tuas lições. Assim seremos irrepreensíveis. Pai amado, fazemos parte da humanidade que Te ouve e obedece. Com a Tua ajuda, seremos bons alunos. É isso aí, meus amigos. Temos que aprender com o Senhor a chegar, a ficar na palavra, porque nós sabemos que Deus quer nos usar. Nós só precisamos reter a palavra ao coração para permitir que Deus venha nos moldar, e também a escolha. Nós temos que fazer as escolhas certas para aquilo que Deus projetou para mim venha concluir-se com a obra dele sendo executada por aqueles que creem. Bom, gente, hoje eu quero falar para você da palavra que já há alguns dias tenho transmitido para vocês aqui o recado sobre Josué. Nós vamos continuar estudando este texto. Antes da gente entrar nesse texto, eu quero falar com você que nós temos ainda poucos dias agora, né? Contando com o dia de hoje até o dia 30, são 4 dias. 4 dias que eu posso contar com a colaboração, com a ajuda, que eu acredito que todos que amam a obra de Deus podem esforçar-se para enviar uma oferta.
Não estou aqui chorando, nem muito menos obrigando você a fazer a sua oferta. Eu vou até dizer para você que troca de canal quando eu falo da oferta, você que fica chateado quando o pastor fala disso, não faça isso. Não deixe o inimigo roubar de você a alegria da palavra, porque o pastor está pedindo para você algo que a palavra nos ensina que devemos fazer. Quem sustenta a obra de Deus, os mantenedores da obra de Deus, são sustentados por Deus e Deus faz que essas pessoas com fé ajudem a obra de Deus. Então, faça agora a sua doação, faça agora a sua oferta. Na tela para você está passando as contas da igreja, que a igreja tem, os bancos que a igreja tem conta. Se você tem conta nestes mesmos bancos, fica até mais fácil para você. É só você anotar o banco ao qual você utiliza. Se você usa o Bradesco, marca a conta do Bradesco. Santander, Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil. Se um destes bancos é o banco que você também tem conta corrente, marca este número da agência, conta corrente, quando você for no banco, quando você for fazer algum pagamento, quando você for fazer algum saque, por exemplo, você pode fazer uma oferta. Se você hoje for fazer alguma dessas demandas, você pode também fazer isso, inclusive na lotérica, com essa mesma conta da Caixa Econômica, você pode fazer essa doação, essa oferta para a obra de Deus. E a chave Pix, que é o modo mais fácil, simplificado, doacões@iigd.com.br, essa é a chave Pix. Na tela também para você, quando você utiliza do Pix, quem já utiliza, já tem essa facilidade, é só você clicar na aba QR Code, automaticamente vai abrir a câmera do seu celular, você aponta em direção ao meio da tela aí, você vê esse quadradinho preto, esse aí é o QR Code, é um código que vai gerar para você automaticamente a conta da igreja, sem você precisar digitar a conta da igreja, e quando você então caiu nessa aba, você coloca o valor ao qual Deus tocou seu coração, segundo a sua prosperidade, segundo a condição que você tem, e oferte. A Bíblia fala que há alguns que vão ofertar mais, outros que ofertarão menos, tudo segundo sua prosperidade. Se você tem condições de fazer uma oferta de R$100, faça R$100. Se você tem condições de fazer uma oferta de 1.000, faça uma oferta de 1.000. Se você pode fazer uma oferta de R$50, de 30, de 20, R$10, a oferta que você fizer será muito, muito, muito bem-vinda. Vai sim, com certeza ajudar a obra de Deus. Quando você terminar de fazer sua doação, não se esqueça de enviar o comprovante pelo WhatsApp 3025 53 52. Deixa eu falar uma coisa para você. Desde o início deste ano de 2024, muitas pessoas têm deixado a fidelidade. E isso faz que comprometa a obra de Deus. Você que não tem mais dizimado, você que não tem mais ofertado, eu estou falando para você não de uma fidelidade ao homem, às coisas da terra, mas às coisas de Deus. Para que a obra seja mantida, até você que fala, pastor, eu sou do Senhor, mas eu sempre estou passando dificuldade. Se você está enfrentando um tempo difícil, aprenda a ouvir a palavra de Deus. É na palavra que você vai encontrar a resposta. Não é do pastor, não é da igreja e muito menos faça barganha com Deus. Fazer barganha, eu vou ofertar para ver se Deus abre uma porta. Não é assim que funciona. Aqui você não precisa dar alguma coisa para receber algo. Você tem que ofertar, dizimar, porque você ama a Deus. É a fidelidade. E, infelizmente, muitas pessoas, eu até vou abrir uma coisa para vocês, já tem um tempo já que eu anuncio aqui para você que nós não temos mais o canal 9. O canal 9 é o canal analógico. E neste canal analógico nós alcançávamos até mais cidades do que aqui hoje temos alcançado, porque o sinal é diferente. Então, agora no canal 15.1, nós temos reduzido a quantia de cidades. Então, por isso, nós precisamos de ampliar. Nós precisamos de ampliar esse sinal, nós precisamos de ampliar, chegar a mais casas, alcançar mais pessoas. E eu preciso que você que está me acompanhando agora entenda a necessidade. Se alguns deixaram de fazer, nós temos que levantar outras pessoas para fazer essa obra. Então, não negue a fé, não negue a fidelidade da finança da obra de Deus. Precisa que você que me acompanha faça cumprir a palavra de Deus, tá bom? O WhatsApp para você enviar o comprovante é 46 3025 5352. Lembrando que
eu vou enviar para você aquele livro especial das bênçãos do outono do missionário Soares. Este livro será enviado para você com a intenção de agradecer pela sua oferta, por você abençoar essa obra, tá bom? Quando você enviar este comprovante, juntamente com o seu endereço, eu vou enviar para você o livro das bênçãos do outono. Será um prazer, inclusive, ir até a sua casa, até o seu estabelecimento, a sua empresa, para levar para você. E se você permitir, até uma oração eu vou fazer na sua casa, no nome de Jesus, tá bom? Bom, gente, vamos acompanhar agora o momento da novela da vida real. Eu vou voltar aqui examinando as Escrituras. Não se esqueça, hoje nós temos culto, hein? Hoje nós temos 3 reuniões, 9, 14 e 19h30. Acabando aqui o programa Hora da Graça, o pastor se dirige para a igreja, o pastor Ed já está preparado, igreja aberta. Você então esteja atento para não perder nenhuma das reuniões que nós teremos hoje, especialmente a reunião das 19h30. Se prepare, pois nós estamos localizados na Rua Silveira Martins 44. Tem dúvidas? Não sabe como chegar na igreja? Você não sabe como vir até aqui? Fale com a gente no WhatsApp. Será uma alegria poder abençoar você e sua casa em nome de Jesus. Vamos à novela da vida real e eu volto com vocês aqui no Examinando as Escrituras, hoje em Josué, capítulo de número 2. Em 2015, o meu filho teve um desmaio em que a gente levou ele para o médico. Uns 2 meses depois, ele teve uma crise convulsiva. Depois de uns 3 meses, ele teve uma crise mais forte, em que ele foi medicado e ficou horas desacordado e foi para UTI. Com 1 ano e meio de idade, Augusto é diagnosticado com epilepsia, uma doença em que há perturbação da atividade das células nervosas no cérebro, causando convulsões. Foi quando o médico diagnosticou o problema, pediu um encefalograma e disse que ele teria que começar um tratamento controlado. Dava ataque no menino, ela corria de madrugada e eu e meu esposo corria com ele para o hospital. Toda vez ele tinha que tomar aquele remédio 2 vezes por dia e a correria que dava, o transtorno que dava todo mês para pegar aqueles remédios. Os médicos diziam que ele ia ter que tomar esse remédio para sempre, que não tinha cura. Que ele ia ter esses ataques, repentinos assim, que ela volta e meia ia ter que correr. Mais uma convulsão que ele tiver, ou ele vai ficar com uma sequela grave, ou ele pode não resistir. Porque toda vez que dá mais forte, vai agredindo mais o corpo dele. A próxima que der, não vai resistir. No ano de 2016, Josiane conhece o Show da Fé e aprende sobre a autoridade dos pais na vida dos filhos. Eu orava muito, sabe? Porque o que eu ouvia no Show da Fé, os testemunhos que eles contavam, eu queria isso pra minha vida também. E ela começou a ir na igreja e ela se converteu assim rapidíssimo, sabe? Aí eu acordava cedinho e olhava pela RIT, os primeiros cursos, ele estava sempre acompanhando. Se apaixonou por Jesus, sabe? Porque todo tempo ela falava em Jesus. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi patrocínio também. Com o tempo também adquiri a nossa TV, que foi quando a cura chegou na minha casa. A bênção é confirmada no final de 2018, após Augusto passar por novos exames. O encefalograma deu normal e foi contra o diagnóstico médico. Mudaram, da água para o vinho. E aí o médico, retornei e ele falou, eu não sei o que eu faço, mãe. Ele ficou uns 15 minutos ali parado, olhando para o computador, para o sistema que acusava ali, as informações de epilepsia, de tudo mais, e o exame normal. E ela falava para nós e nós dava glória a Deus junto com ela, sabe? E nós dizia, não, Jô, você tem que testemunhar. O médico não entendia por que aquele exame tinha dado normal e por que a criança estava ali sentada na frente dele normal. Até que conseguiu a cura da criança, sabe? Foi muito bom. Nesse dia ela ficou muito feliz. Ele recebeu a cura testificada pelos médicos, que o missionário sempre fala que a gente tem que ter, a resposta do médico. Foi testificada a cura e ele não é mais preso por remédios, por horários de remédios, Ele brinca, ele pula, ele evangeliza muito, na escola. Uma guria calma, sabe? A gente vê que tem a mudança, sabe? Mudou assim, ele senta, ele conversa, ele faz até a live, ele fala da palavra. Ele gosta de ir na escolinha, gosta de falar de Jesus para as outras crianças. Foi um milagre grande que Deus fez na vida dele. Tá convertido já o gurizinho, com 8 anos. Tu conversa com ele, tu vê que benção, ele fala da palavra. É muito lindo. Meu Deus é meu amigo, seu Deus é teu amigo. Ele gosta muito de falar de Jesus e faz muitos vídeos em casa falando de Jesus, agradecendo. Ele é bem ativo. Oi, gente. Hoje eu vou falar da palavra. Jesus foi crucificado
na cruz para nos salvar. Jesus é tudo. É o ar que a gente respira, a gente não consegue mais viver sem a presença dele. As pessoas mais perdidas deste mundo, elas têm jeito se reconhecerem a palavra de Deus. Nós temos ouvido tantas pregações, ensinamentos, e eu gosto muito do versículo de Salmo que diz, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Eu acredito que se nós entendemos a palavra de Deus, à medida que eu abro o coração para a palavra, eu sou moldado, eu sou transformado e eu sou direcionado a um caminho novo. E estudando aqui sobre quando Josué iniciou sua caminhada como um líder, ele começou trabalhando de maneira incisiva, forte, dizendo nós vamos passar o Jordão. Ele também que estava desanimado, mas Deus o animou, Deus o fortaleceu, Deus fez ele levantar do tempo difícil e voltar a caminhar. Deus deu promessas a ele, onde você colocar a planta do teu pé será teu, não vai ter inimigo que vença você. Pense que essa palavra é uma palavra de homem. Deus está dizendo a ele, olha, você vai ter muitos inimigos, porém eles não se sustentarão diante de você. Eles não vencerão você. Então, a certeza que Josué tinha é que a batalha, quaisquer que viesse diante dele, ele se sairia vitorioso. Então, o Josué se levanta, faz uma grande obra de Deus, levanta os principais, dá uma palavra, diz para eles, olha, nós vamos passar o Jordão. Nós precisamos da ajuda de todas as tribos, nós vamos nos levantar e vamos tomar posse da terra que Deus nos deu. E quando ele faz isso, então chega um dia que ele envia para Jericó 2 espias. Assim como um outro tempo o próprio Moisés enviou Josué a ser um espia também à terra prometida. E lembrando que de todos aqueles homens que saíram do Egito para ir em direção à terra prometida, morreram no deserto. Só estão os filhos que nasceram no deserto, os de 20 anos para baixo são aqueles que estão vivos. E sabe quem sobrou destes que saíram do Egito? Josué e Calebe, os únicos 2, nem mesmo o líder Moisés permaneceu. Então Josué é o típico homem fiel, que é fiel do início ao fim. Teve dias difíceis, mas Deus agora deu uma estrutura sobre ele. E tal estrutura que agora ele sai e chama então esses 2 espias e fala, olha, vocês vão à terra de Jericó e vão ver como que está. Vocês vão olhar nessa cidade, vocês estão se preparando para uma guerra. Veja como está esse povo, o que eles estão fazendo lá. Veja como que está a situação, veja se o rei está dormindo, se ele está preparando, veja como que está o coração do povo. Veja isso, vai espiar essa terra. E aí o Josué envia esses 2 espias e eles sobem as muralhas e eles se abrigam a uma casa que estava ali junto, inclusive, da muralha de Jericó, a casa de Raabe. Raabe é uma prostituta. Ela tinha sua casa ali no muro de Jericó, ali na subida do muro, ela tinha a casa dela de prostituição. Diga-se de passagem, a prática dela é condenatória pela prática e conduta dela, mas quando ela recepciona estes 2 homens, ela faz o seguinte, ela esconde eles porque ouviu-se falar, chegou-se ao ouvido do rei de Jericó que esses espias estavam dentro de Jericó, tentando saber o que estava acontecendo. Então o rei mandou guardas para prenderem esses 2 espias. Quando então esses espias foram vistos, chegou um momento que Raabe então é indagada. E diz, olha Raabe, nós ouvimos falar que entrou 2 homens aqui diferentes, 2 israelitas. Você recebeu 2 israelitas aqui no seu prostíbulo? E ela disse, sim, eu recebi. Só que quando eles chegaram, eles ficaram um pouco aqui, mas bem de madrugada já saíram e foram embora.
não estão aqui. Vai rápido que vocês alcançam ele. Entenda que eu acredito muito na palavra de Deus. Eu não tenho dúvida que a palavra é a base para qualquer mudança. Qualquer mudança, seja ela na área física, que é talvez na saúde, seja no emocional, seja no espiritual, seja também, por exemplo, no casamento, seja com o tratamento com os filhos, profissionalmente falando, tudo tem que partir de uma palavra. Nós precisamos de uma palavra para a gente poder se firmar nela. Nós precisamos de uma direção. Você pode ter muita firmeza em muitas coisas no mundo, você pode ter muito conhecimento, mas é a palavra que te faz você lutar, que faz você crer, que faz você perseverar. E esta mulher chamada Raabe já tinha em sua consciência, ela já tinha entendimento que Deus tinha dado a terra de Jericó, que é a terra que emana leite e mel, para os israelitas. Só que ela não, até esse momento que eu estou aqui verbalizando, falando com você, porque eu não vou ter tempo de ler todo o capítulo 2, mas nesse período, nesse tempo, ela está falando com estes guardas, dizendo, não, eles não vieram. Ela está enganando estes guardas com a intenção de não entregar a posição dos enviados de Deus. Veja que eles foram parar sem querer, sem saber, na casa de uma prostituta. Eles ali não tiveram conduta maligna, não procuraram relacionamento com ela, não procuraram abusar da mulher, eles foram como homens de Deus. E quando a Raabe viu a palavra se cumprindo, porque a palavra que se ouvia dentro de Jericó é: o Deus que abriu o Mar Vermelho enviou o povo de Israel a entrar na nossa terra, na terra que nós estamos ocupando, que não é nossa, essa terra é do povo de Deus. Então, todos falavam. É assim que até hoje fazem. Ah, eu já ouvi isso faz tempo, pastor, mas nunca aconteceu. Você está ouvindo a palavra. Os sinais são claros. Quando chegou os espias na casa dela, ela falou, puxa vida, a palavra que nós temos ouvido e o temor que toda Jericó está por conta deste povo de Deus, é verdade, não é uma coisa da boca para fora. Então, veja que a palavra, quando ela viu esses dois homens chegando até ali o prostíbulo dela, aquele momento foi um momento marcante para que o temor de Deus crescesse ao coração dessa mulher. E você vai entender, como disse no início de introdução, a pior pessoa do mundo que você possa condenar, a pior prática que ela tenha, se ela se arrepender, Deus salva ela. Se ela se arrepender de verdade. E pode deixar aquele jargão que alguns usam de lado, porque isso não vale para nós não. Pecou, fez um monte de coisa errada, agora quer dar uma de crente. Que Deus faça muitas pessoas que pecam, se arrependam e conheçam a graça de Deus. É isso que o Senhor quer, salvar os perdidos, salvar aqueles que se reconhecem como pecadores, arrependem-se e aceitam Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Aí então, passado tudo isso, os espias então são tirados do telhado, porque ela esconde eles no telhado, e eles começam uma conversa. E é aqui onde entra a palavra, onde nós entendemos por que Raabe não entregou os espias. Por que ela teve essa atitude de não... Ela podia ganhar um dinheiro do rei, porque ela vendia sua vida a troco de dinheiro. Ela podia também ter feito a mesma coisa, porém o temor que houve de Deus no seu coração fez que a prática, até mesmo a ganância, fosse deixada de lado, para que a palavra de Deus tivesse valor. É assim que tem que ser na vida de todos. Quando a palavra ela ganha espaço no seu coração, guarde o que você está ouvindo. Quando a palavra ganha espaço, você está dando liberdade para Deus trabalhar com você. Sabe o que significa isso? Deus está dando para você uma oportunidade hoje de você mudar. De você ser uma pessoa que talvez até hoje você sempre foi uma pessoa ranzinza, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que vivia com um coração de pedra,
coração difícil, aquela pessoa amargurada, aquela pessoa que está sempre pronta para brigar com alguém. Raabe, ela tomou uma decisão. Por que ela mudou de decisão, pastor, se ela tinha uma prática errada de vida? Vamos ler a partir do versículo 10? Josué, capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Louvado seja Deus. Sabe o que essa mulher fala para os espias? Sabe por que nós não entregamos? Sabe por quê? Ela dizendo para eles, sabe por que eu não entreguei vocês? Porque a palavra que eu ouvi falar do que Moisés fez abrindo o Mar Vermelho. Porque eu ouvi o que vocês fizeram com os reis que se levantaram contra vocês. Nós ouvimos falar que o Deus verdadeiro, o único Senhor, o único Deus, o Deus do céu e Deus na terra, Ele está com vocês. E é impossível vencer vocês. É impossível que nós aqui em Jericó façamos o que for para impedir vocês de acessarem essa terra, porque essa terra Deus deu para vocês. Então, o que faz essa mulher ter temor? Não foi os homens que estavam ali. O que fez ela crer e ter temor, ainda que por uma conduta errada de vida, levando uma vida aos piores pecados da imoralidade, ela deu crédito à palavra. Se é uma coisa que eu bato na tecla 1000 vezes por dia, palavra. Se você não tem palavra, você não consegue temer a Deus. Você não respeita aquilo que a palavra diz, você não consegue crer. Tudo é possível ao que crê, mas se você não crê na palavra, se não é a palavra que é a tua base, você desanima, você desiste. Então essa mulher, ao momento, em meu coração, eu não tenho dúvida que a entrada dos espias, ou seja, os espias são os evangelistas de hoje. O evangelista entrou ali, quando chegou aqueles homens de Deus, aquela mulher entendeu a confirmação da palavra. A palavra já não é mais só aquilo que tinha no coração ou na mente. A palavra agora está se cumprindo, porque o povo de Israel, o povo de Deus, vai tomar posse da bênção. Isso quer dizer que quando você dá crédito, realmente, quando dá crédito, sabe o que é dar crédito? É quando você faça isso aqui. Vamos pensar o seguinte: quando você ouve uma palavra e aquilo entra no seu coração, você vai ter aquilo como prioridade. O que é uma prioridade? Prioridade é você fazer, primeiramente, algo que você priorizou, colocou em primeiro lugar, e as outras coisas depois. Mateus 6,36 fala isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é prioridade para você? A tua prioridade é ficar reclamando? Tua prioridade é você ficar falando das coisas que deram errado na sua vida? Vamos pensar, a prioridade desta mulher prostituta, ela estava ali, porque eu sou uma prostituta, para mim não tem salvação. Não! Ela dá o crédito à palavra. O que faz uma pessoa deixar uma prática tão errada dessa para fazer o que é correto, para fazer o que é certo? O que faz uma pessoa deixar o roubo, deixar o latrocínio, deixar a enganação, deixar uma prática, inclusive, lucrativa? Porque enganar as pessoas dá dinheiro. Porque tem muita gente que faz ligações, engana, enrola pessoas, rouba pessoas. Tem gente que talvez ela não entenda, mas o tráfico que ela faz, ela dá dinheiro para ela, mas mata quantas famílias? Quantos pais de família morrem por causa da droga? Quantos pais de família deixam de dar comida para os filhos, de abraçar os seus filhos para poder manter o vício? Então, quer dizer, uma pessoa dessa, aos olhos humanos, essa pessoa é muito má, essa pessoa tem uma prática muito errada. Porém, entretanto, todavia,
quando essa pessoa dá crédito à palavra, ela muda. Por isso que eu vou dizer para você, nesse meu curto tempo de vida, né, talvez você que diga, pastor, olha, eu já tenho um certo tempo da minha vida, 60, 70 anos, como o Silvio, meu amigo aqui, talvez você diga, pastor, eu já vi na minha vida muitas pessoas que eram perdidas, que hoje são crentes. Pode perceber que os mais fiéis, guarde o que eu estou lhe falando, preste atenção nisso, os mais fiéis, os mais próximos, aqueles que não negam a fé, são aqueles que mais erraram. Os mais perdidos, quando se convertem, entendem o valor que está aqui, na palavra. Tem gente que não valoriza a palavra. Como dizem um ditado, nasceram no berço de ouro. Que talvez digam, não, pastor, eu sou uma pessoa boa, dou cesta básica para quem precisa, eu ajudo muita gente. Parabéns, continue ajudando quem precisa. Mas veja que os mais perdidos, eles enxergam primeiro, porque, na verdade, o coração de uma pessoa que está perdida nesse tipo de pecado, em todo pecado, mas nesse tipo de pecado, ela se sente excluída, se sente menosprezada. Até porque a pessoa se sente como um lixo. A pessoa se sente um lixo. E quando ela deu crédito à palavra e viu os espias entrando na casa dela, ela então tem um momento de conversão. Ela converte o seu coração maldoso, maligno, e agora ela coloca dentro de si, eu vou fazer o que é certo. Quando alguém decide fazer o que é certo, a primeira coisa que você que teme a Deus, você quer fazer, é livrar a sua família, é ganhar a sua família para Jesus, apresentar Jesus para os seus. Porém, olha como Raabe toma decisões a partir do momento que a palavra, porque até então a palavra era só algo que estava no coração. Eles sabiam que essa terra era do povo de Deus, que o povo de Deus viria a entrar a Jericó. Mas quando ela vê os espias ali, ela entendeu, a palavra começou a se cumprir. Toda a palavra vai se cumprir, passe o tempo que for, a palavra vai se cumprir. Seja você gostando dela ou não, seja você desprezando ela ou não, a palavra vai se cumprir. Olha o que diz o versículo de número 12. Aí então ela faz um pedido. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, eu ajudei vocês, que vós também fareis beneficência, também ajudará a casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também aos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer. Eu vou parar aqui um pouquinho, porque eu acho importante falar isso aqui. Quando nós temos uma opinião segundo a palavra, quando nós temos algo para falar que eu vou fazer, olha, eu vou fazer isso a partir de hoje. Seja de palavra, cumpra o que você falou. Ah, pastor, eu tentei, mas não consegui. Cumpra o que você falou. A Bíblia fala, não me engano, é em Provérbios ou é Eclesiastes, que diz assim, quando você falou que vai fazer alguma coisa, ainda que você tenha que perder algo, ainda que seja para perda sua, cumpra aquilo que você disse. Tem muita gente que diz, eu amo Jesus, agora eu vou servir a Deus, eu vou ser um pastor, um obreiro. Aí daqui a pouco você está pensando em desistir. Pastor, minha vida está muito corrida, eu não tenho tempo para nada. Você começa a abandonar tudo. Estes homens estão dizendo, olha, do mesmo jeito que você foi fiel com a gente, segundo a palavra de Deus, você livrou a nossa vida agora, poderíamos ser mortos agora. Do mesmo jeito que você está pedindo, vai ser feito. Porque fique claro para você que a minha vida, esses dois homens dizendo, a minha vida vai falar com a sua. Quer dizer, o que eu estou prometendo, eu sou disposto a dar a minha vida para cumprir a promessa que estou fazendo para você. Pessoas de Deus têm que ter palavra. Pessoas de Deus não podem ser duas caras. Pessoas de Deus não podem falar uma coisa, eu tive que inventar uma desculpinha. Não invente desculpinha.
Não invente coisas, porque se esses 2 espias fossem mortos, guarde o que eu vou te falar, se esses 2 espias fossem mortos dentro de Jericó, o povo de Israel desanimaria. Lembre que Josué está começando o ministério dele. Então, olha a importância, Deus abrindo portas até mesmo ao coração de uma prostituta para que ela se converta. E quando isso aconteceu, a Bíblia fala, a nossa vida responderá pela sua. Se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família, e também toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Então, o que acontece? O que aconteceu aqui? Quando então eles fazem esse juramento, eles falam, olha, nós vamos livrar a sua casa, nós vamos falar com Josué, quando a gente entrar nessa terra, Deus vai livrar a tua casa. Só que ele faz assim, ó, para que fique batido o martelo sobre essa causa, sobre esse pedido, sobre essa causa que você tem nessa justiça, para isso acontecer, para favorecer você, você tem que fazer o seguinte, você vai ter que reunir tua casa. Aqui entra uma parte importante da mensagem. Como que uma prostituta volta para a casa dos pais e é bem recebida? Quando eu digo isso para você, eu não penso nos dias atuais, também nos dias atuais, mas naqueles dias, recepcionar em casa uma mulher que vivia numa vida totalmente errada, nos dias que as coisas eram muito fechadas. Imagine ela voltando para casa, batendo na casa do pai. Pai, eu vim aqui porque eu me converti ao Deus de Israel, o Senhor dos Senhores. E Ele disse que vai livrar a nossa casa, pai, mãe, irmãos. Deixa eu contar para você uma coisa. Quando ela entrou convertida dentro de casa, os pais deram crédito à palavra que ela pregou. Porque a pregação dela foi o que ela tinha no coração. Qual que era a pregação dela? O povo de Israel adentrará essa terra porque Deus é com este povo. Quando você converte o seu coração ao Evangelho, conversão é mudar, é virar o caminho que você está andando. Quando há uma conversão, quando você prega Jesus Cristo, quando você fala do amor de Deus, as pessoas que te viam em condutas tão sujas vão começar a dar crédito a Deus porque você realmente mudou. Agora, imagine, por exemplo, uma pessoa mais ou menos diante de Deus. O que é a pessoa mais ou menos? Que ela está com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Ela diz, não, é que Deus ouve a todos. Deus ouve a todos, mas Deus sabe as práticas e conduta e o desejo do seu coração. Então essa mulher muda. E a mudança dela trouxe também transformação para dentro da casa dela. O texto descreve, daqui alguns dias, nós vamos estar estudando também quando houve a entrada de Jericó e a casa de Raabe foi liberta. O que isso quer dizer? Que a Raabe levou a sério a palavra. Se você leva a sério aquilo que você está ouvindo da parte de Deus, você tem resposta. E ele disse, olha, se você marcar a tua casa, vai pegar o linho vermelho, é um tecido, coloca na tua janela. Nesta janela, a casa que tiver com essa janela, com esse linho vermelho, não vai ser destruída. Vai ser livre tanto pelo povo quanto pelo Senhor. Isso quer dizer que ela tinha que fazer alguma coisa. Para nós, nos nossos dias, esse linho vermelho é o sangue de Jesus. É o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. É o sangue de Jesus no meu coração. É o Senhor mudando, moldando minha vida. É isso. É isso que Ele quer dizer. É isso que a palavra diz. Porque essa marca da promessa está marcada agora sobre a Raabe. A Raabe é lembrada lá em Hebreus 11, onde fala dos guerreiros da fé,
onde fala dos homens que venceram pela fé. Raabe, ela venceu pela fé, deixou a vida de pecado, creu na palavra e viu a sua família ser liberta. Vamos terminar o texto? 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscavam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram tudo o que lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Quando chegou o resultado da espionagem, dos espiões que foram até Jericó, quando traz o resultado, ele diz: olha, fiquem tranquilos, que de acordo com a palavra que Deus me deu, está acontecendo. Está tudo indo certinho como Deus falou. Vai acontecer tudo conforme Deus falou, se você estiver na palavra. Se você estiver retendo ela, fazendo e praticando ela, você verá a liberdade, a graça, o perdão, e você verá a terra prometida. Isso para você, para a gente poder, claro que estou aqui com o propósito de falar um pouco sobre a vida de Josué, mas eu não podia deixar de falar da Raabe, porque a Raabe, ela saiu da pior vida devassa que alguém pode ter, e ela converte-se ao Senhor, do Senhor dos Senhores, e ela agora ganhou toda a casa dela. A mulher que saiu do pior pecado a ser uma pregadora, que ela vai lá e prega para os pais, prega para os irmãos, e eles se convertem. Isso é evangelho, isso é o amor de Deus, isso é o Senhor agindo pela palavra. É assim que as coisas acontecem. Porque tem gente que não vê mudança? Porque não coloca a palavra em prática. Aplique a palavra e você verá Deus operar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos apresentar a Deus os copos com água, vamos apresentar a Deus aqueles que sofrem. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu venho ao Senhor mais uma vez clamar para que aqueles que estão doentes, enfermos, acamados, eu ouço muito, ó Pai, de crianças gripadas, ouço de viroses, ouço falar de dengue, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, coloque nestas águas a tua unção, para que aqueles que beberem destas águas sejam livres, ó Deus, de suas enfermidades, sejam livres de todas as mazelas no seu corpo, na alma, no espírito. Oro, ó Deus, por aquelas pessoas que estão com problemas seríssimos de gastrite, de úlceras, pessoas que estão com problemas sérios estomacais. É um problema no esôfago, é um problema que essa pessoa tem um refluxo. Entra agora, Jesus, essa pessoa que não está conseguindo absorver normalmente, naturalmente, as vitaminas necessárias para o corpo. Jesus, é a tireoide que está desregulada, que está fazendo essa pessoa ter até mesmo um desconforto na vida, é uma tontura. Meu Deus, entra agora em nome de Jesus sobre esta pessoa que está com problema de crise de labirintite, essa pessoa que está com uma crise renal. Meu Deus, entra agora, entra com o teu poder sobre essa pessoa que está com um princípio de trombose na perna, a perna está inchada, está doendo demais, essa pessoa está até febril. Jesus, coloca a tua unção nessas águas e aqueles que beberem delas sejam livres de toda enfermidade. Assim, Senhor, eu apresento a Ti, coloco essa pessoa diante do Senhor e quando esta pessoa beber desta água ungida, consagrada, que seja um santo remédio, que quando ela beber desta água, ela seja livre em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio, e beba desta água em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Fale com a gente no WhatsApp 4630255352. Precisa de um atendimento, precisa de uma oração? Você precisa de uma palavra? Hoje, hein? Hoje estaremos na igreja, Rua Silveira Martins, 44, 914-1930. Vem participar comigo aqui, porque teremos esses cultos especiais de cura e libertação. Você precisa se libertar de vício, precisa se libertar de coisas que estão atrapalhando a sua vida. Você está vendo que a coisa está indo cada vez pior por causa disso? Hoje, através de uma palavra, através de uma oração, tudo pode mudar. Venha para a graça você também, tá bom? Terminamos aqui o programa Hora da Graça de hoje, permitindo Deus. Amanhã, sábado, voltamos aqui e trazemos para você mais um dia aquela boa palavra do coração de Deus para
para abençoar a sua vida, tá bom? Tenha um dia abençoado, que a graça de Deus seja sobre todos. Permitido Deus, eu volto amanhã em nome de Jesus. Um forte abraço, tchau! Bendito seja o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Conte para nós pelo WhatsApp aquilo que Deus tem feito com você. Precisa de atendimento? Precisa de oração? Precisa contar testemunho? WhatsApp 4630255352. E amanhã, hein, gente? Amanhã, sexta-feira, teremos cultos 9, 14, 19 e 30 na Rua Silveira Martins, número 44. Não perca estes dias importantes de cultos que temos na igreja. Com certeza será uma bênção para você e para a sua família. Venha participar conosco na Rua Silveira Martins, número 44. Nós ficamos por aqui, terminamos o programa de hoje e, permitindo Deus, amanhã, sexta-feira, estarei mais uma vez aqui com vocês. Não se esqueça que nós temos programação 7, meio-dia, 18 horas, 11 da noite e às 3 da manhã, tá bom? Que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos. Tchau!